Nesse vídeo nós vamos estudar uma lição chamada Em Torno da Paz. Essa lição é a número 19, consta do livro Cartas e Crônicas, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. O relógio tilintou, marcando 8 horas, quando Anacleto Silva acordou na manhã clara. Lá fora, o sol prometia calor mais intenso e a criançada disputava bagatelas como vaga chilreante de passarinhos. Anacleto estirou-se no leito, relaxando os nervos e, porque iniciaria o trabalho às 9, antes de erguer-se, tomou o Evangelho e leu nos apontamentos do apóstolo João, capítulo 14, versículo 27, as sublimes palavras do celeste amigo. Abre aspas. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou à maneira do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Fecha aspas. Alegro-me na certeza de que a paz do Senhor envolve o mundo inteiro. Onde estiver, receberei o amor do Cristo, que assegura a tranquilidade em torno do meu caminho. Sei que a presença de Jesus abrange toda a terra e que a sua influência nos governa os destinos. Desfrutarei assim a paz entre as criaturas. O eterno benfeitor está canalizando todas as mentes para a vitória da paz. Por isso, ainda mesmo que os homens me ofendam, neles procurarei enxergar, meus irmãos, que o divino poder está transformando para a harmonia geral. Regozijo-me na convicção de que o príncipe da paz orienta as nações e que, desse modo, me garantirá o bem-estar. Recolherei do céu a bênção da calma e permanecerei nos alicerces do entendimento e da retidão, junto da humanidade. Louvo o Senhor pela paz que me envia hoje, esperando que Ele me sustente em sua paz, agora e em todos os dias da minha vida. Após monologar fervoroso, levantou-se feliz, mas, fim do banho rápido, verificou que a fina calça com que lhe cabia comparecer no escritório sofrera longo corte de faca. Subitamente, transtornado, chamou pela esposa em voz berrante. Dona Horacina veio aflita, guardando nos braços uma pequerrucha doente. Viu a peça maltratada e alegou triste. Que pena! Os meninos estão à solta e eu, ocupada com a pneumonia da Sônia. Longe de refletir na grave enfermidade da filhinha de meses, Anacleto vociferou. Que pena! É tudo o que você encontra para dizer? Ignora porventura que esta roupa me custou os olhos da cara? A senhora, sem revidar, dirigiu-se a velho armário e trouxe-lhe um costume semelhante ao que fora dilacerado. Pouco depois, ao café, notando a ausência do leite, Anacleto reclamou irritadiço. Sim, sim, explicou a dona da casa. Não pude enfrentar a fila. Era preciso resguardar a pequena. Silva engoliu alguns palavrões que lhe assomavam à boca e, quando abriu a porta na expectativa da lotação, eis que o sogro velhinho lhe aparece de chapéu à destra e encarquilhada, rogando humildemente. Anacleto, perdoe-me a intromissão. Contudo, é tão grande a nossa dificuldade hoje em casa que venho pedir-lhe 500 cruzeiros por empréstimo. Ora, ora, respondeu o genro, evidenciando cólera injusta. Onde tem o senhor a cabeça? Se eu tivesse 500 cruzeiros no bolso, não sairia agora para encarar a onça da vida. Nisso,
Um carro buzinou a reduzida distância, passando porém de largo, sem atender-lhe ao sinal. Anacleto, em desespero, bradou contundente: Malditos! Como seguirei para a repartição? Malditos! Malditos! Outro carro, no entanto, surgiu rápido, e Silva acomodou-se então. Mas enquanto o veículo deslizava no asfalto, confrontou a própria conduta com as afirmações que fizera ao despertar. E só então reconheceu que ele, tão seguro em exaltar a harmonia do mundo, não suportara sem guerra uma calça rasgada. Tão convicto em prometer a si mesmo o equilíbrio do Senhor, não se conformara ante a refeição incompleta. Tão pronto em reclamar o seu prévio perdão às ofensas humanas, não soubera acolher com gentileza a solicitação de um parente infeliz, e tão solene em asseverar-se nos alicerces do entendimento, não hesitara em descer da linguagem nobre para que condiz com a gíria que amaldiçoa. E, envergonhado por haver caído tão apressadamente da serenidade à perturbação, começou a perceber que entre ele e a humanidade surgia o lar, reclamando-lhe assistência e carinho, e que jamais receberia a paz do Cristo por fora, sem se dispor a recolhê-la por dentro. O tema dessa lição se chama Em Torno da Paz. E acredito que a grande maioria de todos nós deseja viver em paz íntima, paz interior e paz também exterior. Acredito. Também acredito que muitos não desejam viver em paz. Desejam o confronto, a batalha, são bélicos. Essa é uma realidade, não podemos fingir. Para esses, as leis de Deus. Para os outros que desejam viver em paz, precisamos então entender o que é a paz. E como é que se conquista a paz? Uma pergunta difícil, complexa. Não tem resposta pronta nem resposta fácil. A paz é uma construção íntima, pessoal, intransferível, de cada um de nós. Nós construímos a paz dentro de nós, através das nossas escolhas, das nossas atitudes. É a partir daí que se constrói a paz. Quando eu entendo isso, acende uma luz lá no fim do túnel, me mostrando um caminho, uma rota. Esse caminho não vai ser um caminho fácil. Vai ser esburacado, difícil. A gente vai se machucar. Mas é um caminho em que, no final dele, a gente vai encontrar algo que vale a pena investir, que é a paz. A nossa paz. O nosso redor, a nossa órbita, depende de nós. Depende da minha emissão, da minha vibração, daquilo que eu falo, penso e faço. O meu exterior reflete o meu interior. E nessa história a gente tem Anacleto, que é só um personagem, e a descrição de uma simples manhã do seu dia a dia, da sua rotina diária, da sua última experiência no plano físico. Uma simples manhã. Nós podemos colocar essa história na nossa vida. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Ele levanta e ele vai fazer uma leitura logo ao abrir os olhos. É a primeira coisa que ele vai fazer. Então ele pega lá o livro, capítulo 14, versículo 27, João, o Evangelho de João. E ele vai ler a seguinte frase, dita por Jesus: a paz vos deixo, a minha paz vos dou.
Não vou lá dou a maneira do mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele faz a leitura e começa a fazer uma reflexão. Começou o dia muito bem, correto, buscando a palavra que alimenta o espírito. Muito bom. E vem as palavras proféticas de Jesus, falando sobre a paz, para que a gente não turbe o nosso coração, que a gente não fique angustiado, perturbado. Mas isso é muito difícil. Muito difícil. Quem de nós não fica apreensivo, angustiado, triste? Porque é natural, a nossa vida não é fácil. Os relacionamentos são muito difíceis, muito duros. Os relacionamentos exteriores e o relacionamento de nós com nós mesmos. Às vezes parece que a gente está numa forja. Às vezes parece que não tem saída. Que tudo está desmoronando. É assim mesmo. As provas são difíceis, as provas são complexas. Elas são dos nossos tamanhos, mas são difíceis. Claro que são. E aí Jesus diz, não se turbe o vosso coração, porque eu vos deixo a minha paz. O que ele quis dizer com isso? Que ele deixou as diretrizes de como se comportar. E quando estiver acontecendo um incêndio dentro de nós, para que a gente busque Jesus, para que ele venha e de alguma maneira acalme o nosso interior. É difícil, claro que é. Porque eu encontro alguma paz quando eu faço a leitura, quando eu busco os ensinamentos cristãos, quando eu coloco em prática. Eu consigo alguma paz. Mas imediatamente vem o mundo e dá um soco no nosso estômago. Dá uma rasteira na gente, a gente cai. E aí a gente volta a entrar nesse círculo, nessa montanha russa de altos e baixos. E a gente vai sempre buscar o quê? Buscar a leitura edificante. Os textos, as escritas que nos alimentam o espírito. Para que de alguma maneira a gente suporte todos esses socos que a gente leva no estômago da vida. Que é o tempo inteiro. É da esposa, é do marido, é do filho, é da filha, é do colega de trabalho, é no trânsito, é na sociedade, é na política, na economia, é no esporte. E a gente vai nessa toada, aprendendo um pouquinho com as dificuldades, buscando a introspecção das palavras cristãs, mas é muito difícil. Anacleto nos comprova isso, o quanto é difícil a gente manter uma retidão, sem descambar para a raiva, para a ira, para a incompreensão. Porque a perfeição está muito distante da gente, muito distante. No caso dele, do nosso personagem aqui, pode ser qualquer um de nós, com certeza. Ele acorda, faz uma leitura edificante maravilhosa. Nossa, estou preparado. Na primeira dificuldade ele já vai à ira, porque a calça rasgou. E vai para o embate, questionando a esposa, que está lá cuidando da filha doente, dos filhos. Super atarefada, porque é assim, a gente sempre tem do nosso lado alguém. E muitas vezes a gente não olha o quanto essa pessoa está atarefada. Porque a gente olha para as nossas necessidades, nossos desejos. Mas ela está atarefada também. E ele questiona, e depois questiona na hora do café também, não tem o que ele quer. E vai para a ira, vai para o questionamento, vai para a irritação. Já a leitura edificante dos primeiros momentos do dia já foi para o espaço. Nossa! Ele não colocou em prática. Vem o sogro, pede um dinheiro emprestado, passa por dificuldade, e aí ele de maneira irônica, irritado, responde mal. Ele estava sendo chamado às provas, as pequenas provas que a gente tem no dia a dia, é o que ele estava tendo.
para aferir se a lição ficou impregnada, ficou entendida dentro dele. Mas aí ele senta no ônibus e cai a ficha. Tudo o que eu li eu não coloquei em prática. Caiu na tentação. Tentação. A gente confunde tentação com a área sexual, né? Não. A tentação é qualquer coisa que nos incline ao mal. É a tentação. E ele caiu bonito. Bonito. E a gente cai o tempo inteiro. Nós caímos o tempo inteiro. Você cai e eu caio. Por mais que a gente se prepare, que a gente leia, que a gente medite, que a gente faça o Evangelho no lar, a gente cai. Porque não estamos prontos, não estamos preparados para tudo. E a tempestade virá e ela virá com força. E vai sacudir as nossas bases para de fato mensurar aquilo e provar se nós estamos ou não preparados para vencer aquela luta. Porque é muito, mas muito fácil todos nós lermos lindos livros, histórias fantásticas, evangelhos, Bíblia. É muito legal isso. É importante, claro que é. Mas se isso tudo não for colocado em prática, de nada vale. A gente só vai estar empilhando conhecimento sem colocá-los em ação e em prática no dia a dia. Daí dizer que vale mais aquele que não tem nenhum conhecimento, mas pratica a cristandade no seu dia a dia, do que aquele que detém um conhecimento absolutamente gigante de todas as escrituras, as leis, os ensinamentos, mas não pratica nada. É bélico, é irritadiço, é irado, é impaciente, é intransigente, é corrupto. Então a gente começa a entender o que é que de fato precisamos fazer. Precisamos buscar o alimento espiritual e colocar em prática. E colocar em prática na pequena ação. Pequena ação. É essa que vai aos poucos construindo a nossa personalidade espiritual, imortal, e também construindo a nossa história. Se eu passei 50 anos, esses 50 anos no plano físico foram construídos por segundos, um segundo atrás do outro, que ao longo desse tempo formaram os 50 anos. Um segundo de cada vez. Um segundo parece nada. Já foi. Foi de novo outro? Foi outro. E está indo. E a nossa caminhada é assim. Feita de pontos pequenos. Pequenos. Pequenos pensamentos, pequenos olhares, pequenos gestos, pequenas intenções. E a hora que eu junto as pequenas intenções, acontece o conjunto. E a gente olha aquela grande coisa. Nossa, como isso é grande! Vamos desmontar isso que é grande, a gente vai encontrar um monte de coisinha pequenininha. Um monte de coisa pequena, que juntas criaram aquilo que é grande. A paz do Cristo é o comportamento, é a ação, é a atitude, é a maneira como nós desenvolvemos as nossas pequenas ações no seu e no meu dia a dia. Mas é muito difícil. É muito difícil convivermos com um mundo bélico.
o mundo duro, o mundo brutal. Por isso que a paz, ela se constrói dentro da gente. Eu não consigo transferir o que eu conquistei para o outro. Eu posso demonstrar, ensinar, indicar, trocar ideia. Isso eu posso. Mas eu não consigo pegar, tirar de dentro de mim e colocar dentro do outro. Porque ele precisa conquistar a paz dele. E essa conquista é uma conquista que todos nós precisamos seguir atrás dela. O que nos aproxima da paz e o que nos afasta da paz? Precisamos refletir sobre isso. Não teremos uma vida fácil, não teremos uma vida distante de embates, de lutas, de dificuldades, e tudo isso precisa trazer para o nosso íntimo a reflexão e a mudança de rota, buscando a melhoria íntima. A história de Anacleto é uma história muito simples, mas que acontece diariamente com todos nós, sem exceção. Sem exceção. Daí a importância desse estudo. Muito obrigado, muita paz, muita luz, salve o nosso Mestre Jesus.